queridos amigos de São Paulo, edificado em vossa magnanimidade, peço-vos para nos unirmos todos igualmente nesta hora solene, para felicitar a muito digna edilidade paulistana. Ao ensejo, rogo-vos permissão para reportar-nos, ainda que superficialmente, a seus fundamentos místicos. Conta-se que ao celebrar a primeira missa, na manhã de 29 de agosto de 1553, no alto do Inhapuambuçu, hoje o pátio do colégio, nesta capital, o eminente Padre Dr. Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo, considerada hoje a cidade mais importante do hemisfério sul do planeta, foi visitado pelo apóstolo São Paulo, que lhe apareceu nimbado de intensa luz. Redivivo, o amigo da gentilidade, apontou-lhe as campinas circunjacentes e lhe pediu fundasse no Planalto Piratiningano uma cidade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que se estabelecesse sobre as 4 colunas básicas do cristianismo: amor e fé, trabalho e instrução. Meu nome é Fernando, tenho 26 anos, né, venho ali de Barueri, né, moro pela região do centro ali de Barueri, né, e atualmente eu estou trabalhando para cá, para São Paulo, né, fazendo estágio, e a questão de transporte assim é complicada, né? Uma porque pelo preço, né, que você paga atualmente, né, e você praticamente não tem conforto, né, e assim, você é estudante, você ainda tem a questão do benefício do passe livre. Mas mesmo assim tem a questão também da redução, né? Que graças ao nosso digníssimo prefeito, né, veio a redução aí do tempo de percurso, né, o que acaba afetando você. Então, por exemplo, eu que venho lá do lado da Zona Oeste até chegar aqui já deu praticamente as 2 horas, né? Então você acaba gastando bem mais do que você deveria. Oi, eu sou Anderson, eu utilizo o transporte público todos os dias para trabalho. Eu acho que o transporte em si, o transporte de linha férrea, ele não é dos piores no país, mas ainda tem muito a que ser melhorado. Já em vista do transporte geral na cidade, ele tem muito a que ser tem que ser refeito realmente o projeto de mobilidade todo, né? Para englobar tudo que a gente tem de novo hoje, que é o serviço de compartilhado, que seja o Uber, seja a carona amiga, seja o serviço de bicicleta. Enfim, eu acho que a gente até caminha para o caminho certo, mas tem muita coisa que tem que ser revista ainda. O que você acha de ser pedestre em São Paulo? Em relação de ser pedestre, cara, a mobilidade em São Paulo tá quase zero, né? Trem sempre cheio, ônibus também demora muito, o tempo de intervalo dos trens demora bastante, principalmente no final de semana, quando o pessoal quer sair para ter um lazer. É complicado viver aqui. Maria das Graças, e eu prefiro pegar o trem, o metrô, porque eu acho mais seguro, porque ultimamente os ônibus estão tendo muita violência e devido à rapidez, e eu acho mais confortável, porque o trânsito mesmo é muito caótico e a gente não tem tanta segurança dentro de um ônibus. Eu pelo menos não me sinto tão segura, mas dentro de um trem e dentro de um metrô. Porque se você se perde também, até pelo fato de você se perder dentro de uma estação, você está mais segura com
com o suporte que o metrô tem, né? Do supervisor, das pessoas. E no ônibus, se você desce, você fica lá ao vento, né? No ponto de ônibus. Como que você se move dentro da cidade de São Paulo? Então, geralmente pelo metrô, transporte público, para evitar esse caos, esse trânsito da cidade, né? Porque se ficar andando de carro o tempo todo é um caos, né? Você demora às vezes mais tempo andando de carro do que andando no transporte público. Então, o problema às vezes do transporte público, às vezes é por causa dos próprios usuários, né? Falta de educação, falta de respeito, falta de paciência muitas vezes. Eu acho às vezes que o valor é meio abusivo do transporte. Você que faz parte do metrô, que está usando o metrô o tempo todo, o preço às vezes aumenta e você não sabe por quê. Usando o transporte, trem, metrô e ônibus, quais as dificuldades que vocês encontram como usuários? São várias, né? Desde digamos, a pequena quantidade de trens disponíveis, o que acaba gerando maior tempo de espera, superlotação, o que mais? O preço, que é exorbitante, né? R$3,80 para acessar um trem, um metrô, um ônibus. Acho que mais? E aí tem as cidades que não fazem integração, por exemplo, com o metrô, né? Eu sou do ABC Paulista. Como é que você se move dentro da cidade? Transporte público, metrô e ônibus. E o que você acha como usuário do transporte público? Serviço médio ruim. Vocês estão aqui na Paulista, vocês são pedestres na cidade e usuários de outros modais? Usuários de metrô. Metrô? Pra cá de metrô, isso. E metrô também. Metrô. O que vocês apontam de falhas nesse modal? De falhas? Olha, eu acho que aqui pro centro não tem tanto o que reclamar, pelo menos em relação a pontos específicos. Eu moro em Itapevi, é bem longe daqui. Eu acho que poderia ter mais mobilidade em relação a ônibus, que pra mim não tem, eu tenho que fazer bastante baldeação. Entende? Eu acho que em relação a isso poderia mudar bastante. Você acha que tem pouco trem? Tem pouco trem. Pro lado onde eu moro tem bem menos. Aqui tem metrô, né? Metrô é mais rápido e tal, mas ainda assim a gente sabe quando chove, quando tem qualquer problema para a linha inteira. Vocês se movem na cidade como? Principalmente transporte público. E às vezes carro particular, aplicativos de carro particular, a gente usa bastante. Qual transporte público você usa? Metrô, ônibus, são os principais. E você? Também. Metrô, ônibus, Uber. Como usuário, talvez o horário não ser 24 horas, já que é uma megalópole. Principalmente a lotação, metrô, em alguns horários. Acho que essa é a pior dificuldade, assim. Tem a questão do desrespeito com as mulheres, dos abusos, né? Acho que pode falar disso melhor do que eu, né? Uma das coisas que mais machucam, né, que mais doem, assim, é realmente a violência contra a mulher dentro do transporte público, né? Você se sente desrespeitada? Violentada, já aconteceu, né? Sim, com você? Já vivenciou? Acho que é muito difícil achar uma mulher que não tenha sofrido algum tipo de abuso dentro do transporte público em São Paulo. Uma passada de mão, uma encoxada, algo do tipo. Então, pra gente, mulher é uma das coisas mais terríveis, é o abuso que rola dentro do transporte público. O que você acha que poderia ser feito para modificar esse tratamento que eles dão para as mulheres? Começar uma conscientização, fazer uma nova reeducação da polícia, por exemplo, também, né? Seria um grande avanço, então, uma campanha, essas coisas assim. Eu queria saber como é que vocês se sentem andando dentro da cidade de São Paulo. Insegura, medo. Insegura. Medo? Que mais? Que medo? De tudo. Por quê? Por que você tem medo? Medo de ser assaltada, de ser abusada. E assim vai. Quais dificuldades vocês encontram como pedestres na cidade? Dificuldade de roupa que eu tô usando, da onde eu vou, pra onde eu vou, como eu vou chegar. Não sei, acho que falta muita educação. Como é que vocês se movem dentro da cidade de São Paulo? Mais ônibus e esses aplicativos como Uber, Cabify. E você, Marcelo?
Eu ando pouco pela cidade, mas geralmente é com ônibus ou aplicativo também. Você, como mulher, usuária de ônibus, o que você tem a dizer? Atualmente eu não me sinto muito segura, né? É complicado, mas tem que pegar, então em alguns horários eu evito. Eu acabo pegando muito pelo aplicativo porque dá medo em certas horas, certos períodos do dia, mas tem que usar, então tem que usar, né? Quais são os seus medos? Já passei por uma pessoa me avisar, uma outra mulher me avisar, olha, tem uma pessoa se tocando atrás de você, e aí eu saí do ônibus. A parte mais complicada mesmo do transporte público, eu acho que é o fato da mulher, porque a gente sofre bastante com assédio, às vezes, mesmo que, dependendo, às vezes você sente que é proposital, às vezes não. Eu acho que poderia também ter o transporte público de ônibus à noite, porque às vezes a gente sai e precisa voltar e também não tem muita segurança. E talvez o metrô poderia ir um pouco mais até 1h da manhã, às 2h, porque às vezes atrapalha bastante. Tem que esperar abrir até às 5 e é bem ruim. E o que solução você daria para essa problemática do assédio à mulher? Então, no caso, acho que talvez poderia ter um guarda alguma pessoa que fique responsável por isso, que consiga observar melhor, porque às vezes só até a gente procurar alguém. Então você considera que a mulher é desacreditada dentro dessa situação? Às vezes sim, às vezes a mulher é taxada como ela tá gostando, ela que procurou, a vestimenta dela que fez ela parecer um pouco mais vulgar, então acho que isso é bastante incômodo mesmo para nós mulheres. Já o transporte público do ônibus, eu acho que ele é totalmente lamentável, que ele é totalmente desorganizado, que às vezes a pessoa ela vai se mover para algum lugar, é um grande público, e aí nesse local ele não tem o transporte direto, mesmo tendo uma grande massa que se movimenta até esse local, ela tem que fazer a integração, pegar outro ônibus, uma quantidade. Eu acho que o governo deveria pensar nisso também. Olha, eu acho pouco o ônibus, porque o povo anda muito em pé. O pessoal, de um modo geral, anda feito porco, feito gado. O transporte por ônibus não me agrada, Eles têm muitas limitações geográficas, limitações topográficas da cidade. Então isso limita muito a qualidade dos ônibus. A violência, hoje em dia, se não tiver carro com ar-condicionado para você andar, você não pode andar com o vidro aberto de jeito nenhum. Eu fui assaltado faz uns 2 meses atrás, levaram um celular, aliança, então é complicado. E o trânsito não tem mais, eu acho que não tem mais jeito aqui em São Paulo. A quantidade de carro, eu já vendi carro, eu sei como que é. Então é complicado, não tem mais espaço para ter tanto carro. O que tem muito hoje é questão de acidente e aí acaba tendo trânsito, são as motos. Então talvez corredores alternativos de moto, corredor suspenso, alguma coisa assim para evitar, talvez, e melhorar o trânsito. É muito carro. O prefeito falou que ia tirar os carros da rua, no fim aumentou com esses aplicativos, né? Que vem muito carro de fora para trabalhar em São Paulo. Então ficou uma disputa muito grande. É aquilo que você acabou de falar aí, está misturado entre ônibus, pedestre e carro particular. É muito carro particular na rua, muito, né? Então fica difícil trabalhar, principalmente 12 horas, né? Você trabalhando 12 horas nesse trânsito e muito buraco na rua, muito. A cidade está parecendo um queijo suíço. Qual que é a convivência entre carro e moto? É muitas fechadas aí que nós andamos tomando aí do pessoal aí. O pessoal acaba de dar seta, já joga em cima, tudo. Entendeu? É um risco, né? Sobre 2 rodas aí, nós corre. Cara, hoje em dia é isso. Na cidade, né, tá cada vez mais carro, né? Fica meio complicado. Às vezes não tem nem corredor pra moto andar. Já não tem faixa para moto, né? Tem ciclofaixa, mas não tem faixa para moto. Aí fica um pouco complicado, tem que ter a paciência do dia a dia, né? Você acha que se tivesse uma faixa para moto ia ser melhor? Com certeza, ia melhorar. Como já teve em algumas avenidas,
e arrancaram, né? Tiraram para colocar a ciclofaixa, aí mudaram a ciclofaixa para cima das calçadas, né? Que é nos canteiros central, mas com certeza sim, fica sempre mais organizado. Bom, meu nome é Paulo Saldiva, eu sou médico e ando de bicicleta desde os 17 anos, ou seja, tinha dinossauro no tempo que eu andava de bike. Houve um movimento de melhoria, maior conscientização por parte da população, principalmente nos programas de final de semana, porque o motorista ele passou a ser ciclista e sentiu um pouco melhor a vulnerabilidade da bicicleta. Houve um avanço com as ciclofaixas e ciclovias, mas no momento que você fecha os bicicletários e você impede então que você deixe a sua bicicleta para poder usar outros modais, você vai penalizar principalmente aquelas pessoas de baixa renda, nas periferias, que usam o transporte coletivo, porque para elas a bicicleta, além de ser o único espaço que elas têm para se apropriar da cidade, para poder praticar esportes, porque trabalham muito, é também uma economia muito importante. Para mim, andar de bicicleta é uma forma de descobrir São Paulo. São Paulo é uma cidade feia, mas com muita personalidade, e você descobre a cidade nos pequenas pessoas, nos detalhes, nos comércios, nas coisas escondidas que a gente não tem tempo de olhar quando está dirigindo um automóvel. Eu acho que a bicicleta vai vencer, apesar disso, independentemente de qualquer vontade política, porque ela vai ser uma das soluções, não a única, evidentemente, para resolver o caos da mobilidade em que nossa cidade se encontra. Nessa gestão, você está sentindo diferença como usuário das ciclovias? Eu ainda não senti. Eu senti assim, que permanece da mesma forma que a anterior. A gestão anterior implantou bastante ciclovias, só que algumas foram implantadas, foi assim, muito repentino, então foi meio que implantado sem planejamento, um planejamento adequado. Até agora eu não senti retirada de nada, mas eu também não senti melhoria de nada, entendeu? Permaneceu igual estava a outra. Por enquanto, tá assim. Como é que você sente as cidades como ciclista? Olha, perigosa no momento ainda. Ainda tem muita dificuldade, né? Eu sou mais da região do ABC, então pra lá é mais difícil ainda. Ainda é mais perigoso, não tem muita ciclofaixa, o pessoal ainda não respeita tanto o ciclista. Isso é uma coisa que deveria melhorar bastante ainda. Sérgio, eu gostaria de saber como é que você se move em São Paulo? Do jeito mais divertido possível. Eu uso um overboard, vou para cima e para baixo com ele. Metrô, overboard e overboard motor. Metrô. Quer dizer, e como é que é se mover com esse aparelho na cidade? Bom, é simples, né? Porque a gente usa muito ciclofaixa, usa muito calçada, um pouco de rua, do jeito que dá, você improvisa. É fácil? É fácil. Bem fácil. Respeitam? Olha, respeito em São Paulo, no Brasil, a gente está com uma margem bem pequenininha, né? Você, como reciclador, andarilho da cidade, com a sua carroça, o que você acha? Como é que é andar na cidade com a sua carroça? Não tem dificuldade nenhuma, tem que saber o meu lugar, eu ando no meu lugar na casa. Como eu espero, tudo cada um compartilhar o seu lugar. Os carros, os modais de transporte respeitam não respeita, mas eu não também, respeitam? Lógico não. Você respeita, mas não é respeitado? Vou ficar cobrar, quem sou eu para cobrar isso? Ué, mas pode sim. Você pode, como cidadão, cobrar melhoria. Você não acredita na melhoria? Nunca. Não? Nunca. Ser pedestre em São Paulo não é fácil, por uma razão fundamental. As pessoas que têm carro esquecem que que se chama de São Paulo, se chama cidade, e isso vem de cidadão, e cidadão é o que manda na sua cidade, e as pessoas acham que isso aqui é um autódromo, então é muito difícil você ter respeito, faixa de pedestres,
Como pedestre, eu acho que falta um pouquinho. Tem poucos espaços na cidade no qual o pedestre tem essa liberdade. Tem mais parques, né? Ou a Paulista, quando fecha no feriado, domingo, por exemplo. Talvez se tivesse uma criação de espaços maiores ou permitisse com que, sei lá, as grandes avenidas tivessem local para pedestre, talvez as pessoas se estimulassem mais a usar. Acho que o pedestre não se sente tão respeitado. Então, educação no trânsito, especialmente de quem anda de carro. Tem que respeitar os espaços de cada quem, especialmente quem anda de bike, que está desprotegido e tem essa constante ameaça de carro. Falta de segurança, Isso, então. falta de segurança. Como pedestre, eu acho que é um pouco menos perigoso que ciclista, mas assim, ainda também não é nada favorecido, né? A gente não tem calçadas boas para andar, então tipo, a cidade também não proporciona muita assim, mobilidade pra gente, né? Muito fácil acesso. O que é ser pedestre? Eu acho que é uma tristeza, porque é uma falta de respeito muito grande e, por exemplo, faixa de pedestre não são todas as pessoas que conhecem, porque você é completamente desrespeitado, entendeu? Então você não pode nem confiar, nem mesmo em um farol, porque ontem aconteceu isso exatamente. O rapaz passou de carro com o farol vermelho e, além disso, quando o farol fecha para o pedestre, é um segundinho só, que é uma falta de respeito. O farol demora para as 4 passagens, aqueles cruzamentos. Quando chega a nossa vez, é um segundo só, você tem que correr. Bom, o pedestre, em levantamentos lá da Faculdade de Medicina da USP, onde eu trabalho, representa 50% dos acidentes de trânsito, porque as calçadas são absolutamente impróprias. E eu lamento também que quando, por exemplo, eu moro perto da Paulista, que as próprias bicicletas não respeitem as faixas de pedestre na hora que fecha o farol. É como se você, por ter um veículo com um pouquinho mais de poder, você oprimisse o pedestre. O pedestre é o ponto fraco dessa cadeia de pessoas que se locomovem em São Paulo. Então, nós temos hoje 36 mil quilômetros de calçada que precisariam ser revistos. Isso não cabe na gestão de um prefeito, mas sim a continuidade de várias administrações. E é isso que impede que a gente arrume as calçadas, porque a gente não atribui a rua ao proprietário da casa que está na frente, a gente atribui a calçada como sendo uma função do proprietário. Existem métodos de incentivo, existe legislação que poderia ser aplicada para isso, mas dentro do atual cenário político, independentemente do ator que esteja prefeito, ou da pessoa que esteja no cargo da prefeitura, é muito raro que alguém comece a fazer um projeto que começa hoje e vai demorar 20 anos para acabar. Todo mundo gosta de ter um retorno e ter um retorno político no que acontece. Isso impede que a gente faça em São Paulo planejamento de longo prazo. Nós simplesmente fazemos gestão dos problemas iminentes que batem à nossa porta. Se você fosse rei da cidade de São Paulo, que lei que você baixaria para resolver a situação de uma vez só? Olha, eu acho que é meio complicado você falar em baixar a lei, entendeu? Até porque eu não tô dentro do meandro para entender totalmente todas as leis. Mas eu acho que o rodízio, ele deveria ser um pouquinho mais rígido, porque as pessoas hoje em dia elas não estão nem aí pro rodízio. Eu gosto da lei que tem da faixa de ônibus, acho que ela facilita, deveria ser mais organizada, porque ela não é nem um pouco, porque qualquer um pega a faixa de ônibus, não toma multa. Colocaria mais estações de metrô pela cidade, acho que tem que expandir. Os ônibus eles não dão conta, eles são desconfortáveis, acho que não tem muito o que fazer quanto a isso, eles ficam presos dentro do trânsito sempre. E o metrô, assim, ele é relativamente bom, mas ele não dá conta da demanda, então eu acho que precisa ter nos bairros mais periféricos estações de metrô também. Ah, ele me pegou, porque não tem como, é carro e moto pra todo lado.
Não sei. Eu acho que aumentar a segurança, conscientizar mais a população, mas uma solução específica eu não sei. Colocaria talvez transporte noturno, madrugada, talvez seria interessante. Colocaria mais ônibus. Talvez melhorar a conectividade do metrô com ônibus, por exemplo, e estimular as pessoas a usarem mais transportes alternativos como as bicicletas. Acho que facilitaria muito, melhoraria o trânsito, agilizaria para as pessoas e até uma coisa mais saudável para quem gosta de praticar um esporte. Então você tem que reorganizar as vias. Aqui na Paulista mesmo, por exemplo, ela era mais larga, mas eles estreitaram um pouco mais as ruas, a rua aqui, a Avenida da Paulista, para implantar uma ciclovia. Não atrapalhou o trânsito aqui. Olha, eu acho que se melhorasse o transporte público, né, já é uma grande coisa. Que acho que o transporte público seria essencial para o pessoal deixar mais carro em casa. Uma ideia bem maluca? Sei lá, carros voadores. Eu deixava uma pista só de pedestre, a outra só de carro e moto. Por exemplo, se você tem a Radial Leste, você quer ligar a Zona Leste inteira, talvez a ideia do transporte aéreo seria uma boa, uma coisa suspensa, que passasse por cima de todos aqueles viadutos, de toda aquela pista. Você reuniria uma grande população, criaria um transporte maior, as pessoas usariam mais, e aí iriam de uma zona a outra, e lá usariam as bicicletas, sei lá, ou ônibus. Acho que melhoraria a conexão da cidade. Então, a gente poderia fazer umas passarelas gigantes e aéreas, né, expressas para bikes e skates passarem por cima dos carros sempre aqui. Mas elas atrapalhariam a paisagem? Como elas seriam? Não, seria transparente, visualmente, daria para ver o chão. Quando você está lá em cima, dá para ver lá embaixo, lá na avenida. Ia ser mais legal. Estação Station Faria Lima.